Algumas informações muito importantes a respeito desse curso, que ele é totalmente prático. Aqui eu não vou ficar dando lições teóricas, falando a respeito de teoria musical, de teoria de educação musical para crianças. Na verdade, esse conteúdo é totalmente prático. Então, você vai ter ideias, sugestões de coisas práticas para sua aula, organizadas em forma de temas mensais. São centenas de atividades para incluir nos seus planos de aula. Eu criei esse material para professores de música como eu, mas também para coordenadores pedagógicos, para diretores de escola, para pessoas que estão abrindo o seu próprio espaço e ainda não sabem por onde começar, ou pessoas que já são experientes, mas querem ideias novas e querem organizar os conteúdos em forma de planejamento anual, já com tudo organizado para os meses de fevereiro até novembro. O mês de dezembro é sempre um mês de revisões e apresentações finais. Por esse motivo, ele não tem um tema específico, tá? Então, sempre no mês de dezembro, vocês vão ter revisões de conteúdos de tudo que você já fez com as crianças. Você não precisa aplicar os conteúdos, os temas na ordem que eu proponho. Pelo contrário, você vai analisar a sua realidade e ver quais são desses temas que você prefere trabalhar, retirar alguns, incluir outros, mas aqui está abrangendo todo o conteúdo musical que a gente deve trabalhar com as aulas de musicalização infantil. Você vai ter segurança, suas aulas vão ser mais interessantes, cativantes, lúdicas e com objetivos musicais claros. Vai ser um atalho para você com ideias e conteúdos que eu levei muitos anos para poder organizar, para poder criar. Aqui você não vai precisar passar pelo processo que eu passei todo, de anos de experiência, coisas que deram certo, coisas que deram errado, não. Eu já reduzi, fiz um atalho para você. Então você vai economizar anos aí de tentativas e acertos e erros, já com as ideias que deram certo. Você vai ter mais organização e, como eu disse, ludicidade e criatividade para aulas mais interessantes para as crianças. Módulo 1, com instruções gerais. O módulo 2, que é sobre os planejamentos anuais, já tem lá o planejamento anual prontinho. O módulo 3, que é explicando como você vai estruturar os seus planos de aula, dando o meu exemplo. Os módulos 4, 5 e 6, você vai ter ideias e sugestões de atividades para o ano inteiro, são centenas de ideias, muitas ideias mesmo, separadas pelos temas de acordo com o planejamento anual. E também no módulo 7 você vai ter datas comemorativas, como comemorar as aulas, como você trabalha esses temas nas aulas de música durante todo o ano. O módulo 8, você vai ter todas as 102 atividades para você imprimir para suas crianças, o guia do professor. Nesse planejamento anual, nesse curso, eu não entrego planos de aula prontos, porque os planos de aula são muito individuais. A gente não consegue planejar, fazer um plano de aula que abranja todas as turmas, sabe? Então são muitas particularidades de cada turma, depende de quais recursos você tem, depende de onde você trabalha, depende de quais os seus objetivos. Por esse motivo, eu padronizei o seguinte: cada tema tem muitas sugestões de atividades para você e você vai olhar dentro daquele tema, dentro daquela aula, quais são as atividades que mais se adequam àquela sua turma e aí você vai incluir nos seus planos de aula. Aqui tem um guia de como você pode estruturar o seu plano de aula, quais são as 5 partes do plano de aula que eu adoto com as minhas crianças. Então vai ter um guia de como te ajudar a montar o seu plano de aula. Mas com certeza o seu trabalho já vai ser muito simplificado com essas centenas e centenas de atividades e de ideias. Todas têm vídeo, pastas para você abrir do Google Drive para baixar áudios, vídeos, partituras cifradas, tudo que for necessário para colocar essas atividades em prática, eu já deixei. Inclusive, as histórias musicais, que tem em torno de 20 ou um pouquinho mais de histórias, todas elas já têm os recursos para você imprimir para contar as histórias para as crianças. Também o caderno de atividades com 102 atividades que você vai imprimir, entregar para suas crianças realizarem na sala de aula ou na sua escola de música. Então fica tranquilo, porque é um material que vai te ajudar muito, apesar de não ter o plano de aula pronto. Porque você vai olhar a necessidade da sua turma e ver quais as atividades você pode incluir nos seus planos de aula. Tem um módulo também que é muito legal, que é o módulo das datas comemorativas. Ali você vai ter ideias para datas comemorativas na educação infantil, que a gente pode usar nas aulas de música, como por exemplo, dia do amigo, dia da avó, dia da família, dia do folclore, dia do circo, dia dos povos indígenas. E nesse módulo eu vou dar para vocês ideias de como você vai trabalhar esses conteúdos através de músicas, cantigas,
histórias, brincadeiras. E por último aqui eu queria falar para você a respeito da importância do registro para suas aulas de música. O que são os registros? São as atividades, as 102 atividades que eu já deixei prontinhas aqui para você. Esse assunto é um pouco controverso entre alguns educadores musicais, porque a gente entende que o tempo da aula de música ela é um tempo para o fazer musical, para a gente proporcionar à criança aqueles momentos de tocar, de cantar, de socializar, de explorar a música, de fazer música. E não é correto um professor que deixa uma criança fazendo uma atividade escrita, uma atividade de colorir dentro de uma aula de música que dura 20, 30 minutos. Isso aí não é o nosso objetivo. Então, só explicando para vocês com relação às atividades impressas, que tem uma duração curta de tempo, você não vai gastar mais do que 10 minutos para fazer essas atividades com as suas crianças. Elas vão servir como uma forma das crianças levarem para casa um pouquinho do que você fez na aula, mas também para elas recordarem o que a gente estudou naquela aula. Por isso, é muito legal, o caderno de registro sempre me deu muito retorno positivo com relação aos pais. Os meus alunos, às vezes, eles abrem, os pequenininhos, né, de 2, 3 anos, eles abrem o caderno, vão folheando, vão cantando as músicas de novo, contam as histórias para os pais em casa. Então eu acho isso muito legal, porque os pais não têm como, às vezes, estarem dentro da sala de aula com você. Por isso, eles levam um pouquinho da aula para casa. Eu sempre deixo na atividade que a gente vai fazer com as crianças o conteúdo que foi trabalhado para a gente anotar, por exemplo, uma história musical. E aí a gente pode colocar prática instrumental e altura dos sons. Você vai deixar escrito qual foi o conteúdo musical que você trabalhou com aquela atividade. Não é obrigatório você fazer atividades todas as aulas. Também você pode repetir a mesma atividade de uma forma diferente. Eu sempre dou exemplos aqui no curso. Você vai ter muitas ideias, são 102, mas que podem se multiplicar. Tenho certeza que vai ser um ano maravilhoso, com muitas ideias, tudo prontinho aqui para ajudar você. Então, você vai ter uma fonte de ideias para consultar, de materiais, de atividades. Eu tenho certeza que esse ano você vai passar muito mais tranquilo, muito mais tranquila na hora de montar os seus planos de aula.